Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste formato também a gente vai usar papel que já foi usado e tem uma face que ainda pode ser aproveitada. Quem lembra qual é o nome desse processo? No final do vídeo eu digo para vocês como fazer uma rosa dos ventos sem régua. É isso. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? Bora lá. Primeiro, o que é uma rosa dos ventos? A rosa dos ventos foi uma ferramenta criada para auxiliar os navegadores a que eles conseguissem se orientar, tá? E aí como é que a gente faz para se orientar a partir da rosa dos ventos? Vocês já ouviram falar da bússola? No fundo da bússola a gente tem uma rosa dos ventos, né? A gente consegue se localizar. Primeira dica para a gente desenhar uma rosa dos ventos sem régua é o seguinte: vamos fazer um X, tá? Um X. Esse X ele precisa ter mais ou menos um ângulo de 90 graus em todos os pontos. Esse meu não tá, certo? Ele precisa ter 90 graus em todos os pontos. Não pode ser um X assim, nem pode ser um X assim. Precisa ser um X bem bonito. A gente vai pegar aqui no ponto central e vai puxar para cima, certo? E agora a gente vai fechar essa flecha. Depois a gente vai pegar do meio de novo e vai puxar para baixo. Vai fechar essa flecha. Ótimo. Agora vamos para o meio de novo. Puxamos para a direita. Fechamos a flecha. E depois meio e puxamos para a esquerda. Fechamos a flecha. Muito bem. Nós temos a base da nossa rosa dos ventos. Ótimo. Vamos pintar um pouquinho ela? Vamos, para diferenciar. E aí, esses pontos que a gente está vendo aqui, eles têm um nome. Quem lembra quais são os nomes? Ó, aqui na parte de cima a gente vai chamar o que? Norte, certo? Norte. Esse aqui é o norte. Aqui, onde é o lado direito, a gente vai chamar de leste, ok? Esse é o leste. Ótimo. Aqui na parte de baixo a gente vai ter o sul. Esse é o sul. E aqui na esquerda a gente vai ter o oeste, ok? Esse é o oeste. Esses são os principais pontos da rosa dos ventos. Vocês sabem os nomes deles? Eles são conhecidos como pontos cardeais. Eles servem para que a gente consiga se orientar, certo? São os principais pontos. Agora a gente vai descobrir que dá para fazer também alguns pontos auxiliares. Aqui, ó. Beleza? Entre os pontos cardeais, entre o norte e o leste eu consigo criar um ponto. Entre o leste e o sul eu consigo criar outro ponto. Entre o sul e o oeste mais um. E entre o norte e o oeste mais outro. Beleza? Vamos ver se a gente aprendeu a fazer a rosa dos ventos. Começar uma de novo do zero. E agora a gente vai incluir, além dos pontos cardeais, esses novos amigos que a gente viu aqui. Vamos lá. A gente faz o nosso X. Puxa para cima a espada e fecha. Puxa para baixo a espada e fecha. Puxa para a direita, fecha. Puxa para a esquerda e fecha. Agora a gente vai preencher eles com a sigla, tá? Para cima a gente chama norte, simbolizado pelo N. Para baixo, sul, simbolizado pelo S. Para a direita, o leste, simbolizado pelo L. E para a esquerda, o oeste, simbolizado pela letra O. Depois vocês vão ver que tanto o leste quanto o oeste podem ter outras letras. Já eu digo para vocês. Esses são os pontos cardeais. Vamos agora para os nossos amigos pontos colaterais, aqueles que eu mostrei para vocês aqui, ó. A gente puxa aqui desse ponto de encontro entre o norte e o leste e já faz
uma seta. Opa, às vezes não fica tão bonito. O que vale é a intenção. Esse aqui vai ser norte mais leste. Nordeste. Certo? Ó. Norte mais leste. Dá o quê? Nordeste? Nordeste? Como o Nordeste ficaria feio, a gente pega e usa um D. Nordeste. Ele é simbolizado pela letra NE. Mas, professor, não era para ser NL? Era para ser NL, mas pode ser também NE. Por quê? A letra L de leste também pode ser simbolizada pela letra E. De onde vem isso, professor? Pode ser de este, que é outro nome de leste, ou pode ser de leste em inglês, que seria East. Beleza? Temos aí o Nordeste. Agora aqui, entre o Sul e o Leste, a gente puxa, vai fazer o nosso segundo ponto colateral. Vamos pintar ele aqui. Esse daqui, ó, é o Sul mais o Leste. Ó, Sul mais Leste. Seria Sul-Leste, mas aí a gente vai e chama de quê? Chama de Sudeste. Ok? Sudeste. Simbolizado pelo S de Sul e o E de Leste. Sudeste. Ótimo. Vamos agora para mais um ponto colateral. Esse entre o Norte e o Oeste. Esse aqui a gente vai chamar de quê? N de Norte mais O de Oeste. Noroeste. Ok? Noroeste. E aqui entre o Oeste e o Sul a gente tem o quê? A gente tem S mais O. SO vai ser o Sudoeste. Eles são chamados pontos colaterais. Eles são NE, Nordeste, SE, Sudeste, SO, Sudoeste e NO, Noroeste. Certo? Mas se eu disser para vocês que ainda dá para criar um outro sujeito, um outro tipo de ponto para a gente se orientar, é justamente entre o ponto cardeal, que eu pintei de preto, e o ponto colateral, que eu pintei de azul. Seria aqui, ó. A gente pega aqui da junção dos dois pontos e puxa. Puxa, 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 puxa. Enquanto que os pontos cardeais são 4, norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais também são 4, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Esses que eu pintei em vermelho, eles são chamados de pontos subcolaterais. Por que pontos subcolaterais? Porque eles ficam entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. E para formar a sigla deles também é fácil, é só somar um com o outro, ó. N mais NE. NNE. NE mais E. NNE. Ih, professor, tem alguma coisa errada aí, hein? E agora? O que será que é? Sabe qual foi o erro? Esse aqui tá errado. Porque a gente forma o ponto subcolateral somando o ponto cardeal com o ponto colateral. Foi o que eu fiz aqui. Primeiro o cardeal, depois o colateral. NNE. Aqui era para eu somar começando, ó, pelo ponto cardeal. Era para eu começar pelo leste. Portanto, seria a forma correta. E de leste, NE. E de leste, este, east, ENE. Aqui, vamos ver se a gente não comete o mesmo erro, hein, galera? A gente pega primeiro o cardeal e soma com o colateral. Portanto, vai ser E mais SE. Professor, qual o nome desses pontos, hein? Continuando. Primeiro, ponto cardeal, S. Depois, ponto colateral, SSE. Professor, já tô curioso para saber o nome desses caras, hein? Já vou dizer para vocês. Agora aqui, ó, entre o sul e o sudoeste. S de sul, S, SO de sudoeste. Aqui, entre o oeste e o sudoeste. O, S, O. Aqui, entre o oeste e o noroeste. O, N, O. Deixa
Deixa eu soltar aqui o prendedor. E aqui, ó, entre o norte e o noroeste, N, N, O. Esses pontos aqui são os pontos subcolaterais, ok? Vou mostrar para vocês qual que é o nome deles. Pontos subcolaterais. Como a gente viu, vou fazer uma rosa dos ventos aqui bem rápido. Será que eu consigo fazer uma bem rápido? Eu acho que sim, hein? Ó. E agora, o que interessa pra gente? Como a gente viu aqui, ó, a gente tem entre o norte e o nordeste, NNE. O que é NNE? NNE é o norte mais o nordeste. Norte mais nordeste, a gente vai ter o que? Primeira sílaba do ponto cardeal com o nome inteiro do ponto subcolateral. Nordeste. Ok? Agora, ó, entre o leste e o nordeste é NE. NE vai se chamar ES ou LES Nordeste. Ok? Agora aqui, ó, entre o leste e o sudeste é SE. SE ES Sudeste. Ok? Aqui entre o sul e o sudeste, SSE igual a sul sudeste. É simples, galera. Depois que você aprende, vai que é uma beleza. Aqui, ó, entre o sul e o sudoeste, SSO sul sudoeste. Aqui entre o oeste e o sudoeste, OES sudoeste. Aqui entre o oeste e o noroeste, a gente vai ter o que? O ok? Oeste noroeste. E por fim, mas não menos importante, temos o ponto entre o norte e o noroeste, NNO noroeste. Ok? Esses são os nossos amigos pontos subcolaterais. Beleza? Bom, aprendemos os pontos cardeais, que eu pintei em preto, os pontos colaterais, que eu pintei em azul, e os pontos subcolaterais, que eu pintei em vermelho. Beleza, professor, aprendi, agora eu sei fazer e tudo mais, mas eu quero saber para que eu vou usar isso. Muito bem, chegou a parte do cartão. Olha só, temos aqui a bandeira de que estado? Pernambuco, certo? Vou mostrar para vocês uma cidade que fica em Pernambuco. Essa é a minha cidade natal. Essa daqui é Caruaru. E aqui a gente vê um cartão postal mostrando uma vista parcial do Morro do Bom Jesus, lá em Caruaru. Beleza, muito bem. Vem para cá, Pernambuco e Caruaru. E agora o estado onde eu moro. O estado onde eu moro é São Paulo, ok? Eu já morei nessa cidade aqui, se chama Presidente Prudente, que a gente tem uma vista da Praça Central do Presidente Prudente, Praça 9 de Julho, com a Catedral, ok? Aí, se eu fizer o mapa do Brasil, daqui a pouco os nossos cartões voltam, ó. Nosso papel cartão, como fazer uma rosa dos ventos, agora você vai aprender como usar. Se eu fizer um mapa do Brasil, vocês conseguem localizar São Paulo e Pernambuco? Vocês conseguem achar Presidente Prudente e Caruaru? Vamos lá. Mapinha do Brasil. Ok?
aquele mapa do Brasil assim que não fica perfeito, mas parece. Ó, São Paulo vai ficar aqui, ok? Presidente Prudente é uma cidade que eu vou fazer um pontinho, ela fica mais ou menos aqui. Beleza, esse aqui é Presidente Prudente. E tem também nossa querida Caruaru, que fica no estado de Pernambuco. Ela eu vou fazer um pontinho vermelho, fica mais ou menos aqui, ok? Caruaru. Aí eu pergunto para vocês, minha gente, tomando como ponto de referência Presidente Prudente para Caruaru, fica em que direção? Opa, agora você me pegou, hein, professor? Peguei você. E aí? Rosa dos Ventos. Se a gente pega a nossa Rosa dos Ventos, a gente sabe que para cima, norte, para direita, leste. Para cá, entre o norte e o leste, a gente tem o quê? Quem sabe? Para cá, a gente vai ter o nordeste. Mas eu também posso fazer o caminho oposto. Olha só. Suponhamos que agora eu quero sair de Caruaru e ir para Presidente Prudente. Opa! Quero sair de Caruaru e ir para Presidente Prudente. Quero sair de Pernambuco e ir para São Paulo. E aí, o que eu faço? Bom, eu faço o seguinte. Eu vou para esta direção. E que direção é essa? Que direção será essa, hein? Ó, vamos recapitular. Para baixo, sul. Para a esquerda, oeste. Entre o sul e o oeste, a gente tem o que? O sudoeste. Então, se eu saio de Caruaru e vou para Prudente, eu tenho que ir para a direção sudoeste. Se eu saio de Presidente Prudente e vou para Caruaru, eu vou para a direção nordeste. Beleza? Esse é um dos possíveis usos da nossa Rosa dos Ventos, ok? Esse é um dos possíveis usos da nossa Rosa dos Ventos. E aí vocês vão ver que a Rosa dos Ventos, ela geralmente vai aparecer aqui, ó, nos cantinhos dos mapas. Às vezes ela aparece toda, mas veja como demora para fazer uma Rosa dos Ventos completa. Às vezes ela aparece só com uma direção, porque você, como é uma pessoa esperta, você consegue, já sabendo para onde é o norte, saber todo o resto. E aí o pessoal só desenha o norte. Então, ó, só desenha a flecha do norte. E ela, quando eu tenho a Rosa dos Ventos resumida assim, ela é chamada de norte geográfico. Ok? Norte geográfico. Muito bem. É isto que eu tenho para vocês hoje. E aí? Pergunta que eu deixei lá no começo da nossa aula. Quando a gente reutiliza um papel que já foi usado, por exemplo, eu posso usar essa face agora. Quando eu utilizo mais uma vez um papel que já foi usado, qual é o nome? Faz parte dos famosos 3 R's. A gente tem o R de reduzir, o R de reutilizar e o R de reciclar. O que é que eu estou fazendo aqui? Quando eu reciclo, o material ele é transformado, ele vai virar outra coisa. Não, aqui eu estou reutilizando, tá? Ele já foi usado uma vez e eu utilizo de novo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta aula, tenham aprendido a fazer uma Rosa dos Ventos sem a régua e muito obrigado. Tchau.